né, e das pessoas que estarão presentes no evento. Trata-se, né, do cerimonial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dando início à cerimônia de lançamento do livro Práticas Inovadoras em Gestão Universitária. Terão fala como autoridade neste evento a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho, a reitora do Instituto Universitário de Lisboa, professora Maria de Lourdes Rodrigues, o professor Antônio José Barbosa de Oliveira, em nome dos organizadores do livro e da coordenação de acompanhamento das ações do Acordo de Cooperação entre a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ e a Escola de Sociologia e Políticas Públicas do Instituto Universitário de Lisboa. Também estará presente a professora Rosana Heringer, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também para uma apresentação sobre o livro. Então, nós vamos conduzir agora a palavra à professora Denise Pires de Carvalho, reitora da UFRJ. Muito obrigada, Igor. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar inicialmente a reitora do Instituto Universitário de Lisboa, a professora Maria de Lourdes Rodrigues. Em nome da professora Maria de Lourdes, eu saúdo todos os demais pesquisadores de Portugal aqui presentes, agradecendo muito a presença de todos vocês. Saúdo a presença do diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Mauri Fernandes, a presença da diretora da nossa Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, professora Eliane Ribeiro, em nome de quem eu saúdo todos os pesquisadores brasileiros presentes nessa cerimônia, importantíssima para nós, que marca um produto dessa parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, e o Instituto Universitário de Lisboa, representado também no livro pela Escola de Sociologia e Políticas Públicas. Muito obrigada pela presença de todos. Então, vamos dar seguimento a essa importante cerimônia. Obrigado, professora. Bom, então vamos encaminhar a palavra ao professor Antônio José para uma breve apresentação sobre o livro produzido por ocasião do acordo de cooperação firmado entre a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ e a Escola de Sociologia e Políticas Públicas do Instituto Universitário de Lisboa. Por favor, professor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas as companheiras. Preciso iniciar dizendo que poucas vezes, nesses meus 26 anos de universidade, eu estive tão nervoso quanto estou hoje, nesse momento. Recebendo, talvez por essa nova experiência com esse mundo virtual, pelo qual eu navego e transito, mas não sou tão afim, realmente é um dia que para mim tem um significado muito especial, porque ele, de certa forma, materializa uma intenção iniciada há pouco mais de 2 anos, quando, fazendo uma pesquisa sobre questões que envolvem trajetórias estudantis e as desigualdades no ensino superior, eu me deparei nessas pesquisas com colegas do CIES e, particularmente, do Observatório das Desigualdades. E fiz um primeiro contato por e-mail com a professora Rosário Mauriti, e, a partir de então, deu-se início a uma série de ações que são acompanhadas ao longo desses 2 anos por um profundo bem-querer. Rosário tem sido mais que uma colega de trabalho e pesquisa, ela tem sido uma pessoa muito significativa, muito importante para os trabalhos que nós estamos desenvolvendo no âmbito do Programa de Gestão e Inovação da nossa Faculdade de Administração e Ciências Contábeis,
como também no âmbito do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, o LEPS, da nossa Faculdade de Educação, né? Rosário, juntamente com Eliane, minha diretora, parceira na condução aí nesses quase 4 anos da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Rosário e Eliane têm sido, na verdade, mais do que colegas de trabalho, têm sido companheiras de muitas divagações, de muitas reflexões, de muitas conversas, que fazem com que nós possamos estreitar não somente os laços entre o FRJ e ISCTE, Brasil e Portugal, mas, sobretudo, nas reflexões que fazemos sobre este momento tão complexo, tão contraditório, pelo qual as nossas instituições universitárias passam, né? Então, o meu muito obrigado e o meu reconhecimento, o meu carinho profundo por Rosário Mauriti e Eliane Ribeiro, que, além da organização do livro, dividem comigo o acompanhamento das ações decorrentes do acordo de cooperação firmado em meados do ano passado, né? Eu não vou me ater a questões do livro, porque a professora Rosana será a nossa primeira leitora comentarista. A ela foi dado essa incumbência também. E a minha fala, de certa forma, ela precisa reiterar alguns agradecimentos que são necessários pela viabilidade deste momento. No âmbito da UFRJ, além de agradecer profundamente a nossa reitora, a professora Denise, a sua equipe de reitoria, eu preciso agradecer nominalmente ao professor Amaury Fernandes, da diretoria de Relações Internacionais da UFRJ, e também a técnica Elizabeth Rivanda, em nome de quem, anomeando, eu agradeço a todos os servidores da nossa diretoria de Relações Internacionais. Só isso. Nós temos um microfone aberto aí. Eu não, para revezar. Eu não estou nem aí. Ela que tira a mãozinha do bolso e paga alguém para revezar com ela. E eu queria entender que tanta coisa Só um minutinho, por favor. Sendo que ela se dissesse, não, eu tenho que fazer um almoço rápido para deixar para a Naíla e para a manhã. Acho que eu consegui fechar. Voltando, então, ao agradecimento ao professor Amaury, a Elizabeth, e não só a Elizabeth, mas em nome de quem eu agradeço, louvando o empenho e a extrema acessibilidade de todo o corpo técnico da Diretoria de Relações Internacionais. No âmbito da nossa faculdade, da FAC, eu agradeço também ao professor Pierre Oyon, nosso coordenador de Relações Internacionais, por toda a parceria e por todo o empenho que tem feito para que nós possamos avançar na institucionalização das nossas ações de internacionalização. E ao gabinete da reitora, o Paulo Caetano, a Rita e o Igor, que têm sido parceiros aí incansáveis, não somente nessa iniciativa, como em outras também, nessa complexa agenda que tem sido, certamente, aquela que caracteriza o gabinete da nossa reitora, face não somente à pandemia, mas face às comemorações do centenário da nossa universidade. É uma agenda muito complexa e, no entanto, estão aqui conosco e eu agradeço imensamente por isso. No âmbito do ISCTE, eu gostaria de agradecer imensamente também a reitora, a professora Maria de Lourdes Rodrigues, a quem eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, me recebendo no seu gabinete, uma admiração profunda pela sua trajetória em defesa da educação em Portugal. Gostaria de agradecer muito também a professora Maria das Dores Guerreiro, vice-reitora de internacionalização
primeira pessoa após a Rosário também a me receber no ISCTE, antes até da elaboração do livro que concretizamos. A professora Helena Carvalho, da Escola de Sociologia e Políticas Públicas. O professor João Sebastião, à frente do CIES, na direção do CIES à época, agora recentemente substituído pela professora Tereza Patrício. Agradeço a interlocução, a possibilidade de troca e de aprendizado com todos os colegas, tanto da Escola de Sociologia quanto do CIES, ao longo deste ano. Tivemos a oportunidade, eu e Eliane, na visita que fizemos ao ISCTE no ano passado, de conversarmos também longamente com o professor Antônio Firmino, com a professora Suzana da Cruz Martins, coordenadora, inclusive, do mestrado em Administração Escolar, e com a professora Tereza Seabra, também coordenadora do mestrado em Educação e Sociedade. E, a partir dessa conversa, nós voltamos para o Brasil com a missão já bastante delineada na nossa cabeça de darmos continuidade às interlocuções entre as nossas ações e, principalmente, nas reflexões que levam à complexidade da gestão escolar e, particularmente, da gestão universitária. De um jantar que tivemos com um bacalhau delicioso, saiu a ideia de voltarmos para o Brasil com a tarefa de organizarmos esse livro. Também voltamos para o Brasil com a tarefa de pensarmos na possibilidade de estreitarmos relações também com o mestrado, tanto de Educação e Sociedade quanto de Administração Escolar. E, para isso, recentemente, tivemos na UFRJ, no nosso Conselho de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, a aprovação de um curso de especialização, pós-graduação em especialização em Administração Universitária Federal. Esse curso se iniciará agora em início de 2021. Será voltado para a qualificação de servidores de universidades federais e, em breve, num curto espaço de tempo, desejamos que, em parceria, inclusive, também com o LEPS, da nossa Faculdade de Educação, possamos avançar nas interlocuções que tanto desejamos no que se refere à gestão universitária. Em andamento também, dando continuidade às ações previstas no nosso acordo de cooperação, estamos com um trabalho conjunto a ser produzido e apresentado num congresso da AFORGES, que é o Fórum de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa. Eu, Rosário e Eliane já estamos trabalhando na elaboração deste trabalho conjunto que será apresentado. E, por fim ainda não, quase, não posso deixar de agradecer também à equipe técnica do ISCTE, ao nomear a Neide Jorge, eu agradeço profundamente a todos os funcionários, servidores do ISCTE, que têm reiteradamente nos atendido ao longo desse mais de um ano de tantas comunicações trocadas. E agora sim, por fim, não menos importante, agradecer profundamente a todos os autores e autoras dos textos que compõem o nosso livro, todos, tanto brasileiros quanto portugueses, todas brasileiras e portuguesas, profundamente engajados nas questões que dizem respeito à educação superior e, em particular, à gestão universitária. Agradeço profundamente a disposição na participação, no pronto aceite que tiveram para que pudéssemos elaborar o livro que agora se concretiza, né? As versões impressas. Eu preciso confessar que a minha vontade de pegar um voo para a TAP, pela TAP, foi muito grande para que pudesse chegar o livro material nas mãos de cada um de vocês, aí, colegas do ISCTE. Em breve, se Deus quiser, teremos aí a possibilidade de fazê-los chegar a cada um de vocês. Ok? Então, é isso. Muito obrigado a todos, a todas.
e continuemos no trabalho que se inicia. Obrigado. Muito obrigado, professor Antônio José. Em nome do cerimonial, também agradecemos pelas palavras. Nesse momento, vamos convidar a professora Rosana Heringer, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fará, então, uma breve apresentação do livro que será lançado, está sendo lançado. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo cumprimentando as nossas reitoras, professora Denise Carvalho, professora Maria de Lourdes Rodrigues, as demais autoridades presentes, colegas, os autores e todos que nos assistem. E, em primeiro lugar, espero que estejam todos bem, com saúde, nesses tempos inéditos que vivemos. Com muita alegria, aceitei o convite dos autores, na pessoa do colega e amigo Antônio José Barbosa Oliveira, para, no dia de hoje, destacar os principais pontos do livro Práticas Inovadoras em Gestão Universitária, Interfaces entre Brasil e Portugal, organizado por Antônio José Barbosa de Oliveira, Eliane Ribeiro Pereira e Rosário Mauriti, juntamente com a celebração oficial da parceria entre a UFRJ e o Instituto Universitário de Lisboa. Acredito que, mesmo informalmente, podemos incluir esse evento, o acordo e a publicação do livro no marco das celebrações dos 100 anos da UFRJ. Essa troca internacional permite a análise de experiências comparadas e a expansão dos nossos olhares sobre temas em comum, semelhantes aos que temos aqui como áreas de interesse desse acordo e desse livro. Expansão do ensino superior, democratização do acesso, diversificação do público universitário, financiamento da educação superior, práticas inovadoras em gestão em diferentes campos do fazer universitário e políticas de permanência estudantil. Parcerias internacionais como essa favorecem e dão uma contribuição fundamental para o intercâmbio e o avanço do conhecimento em diferentes áreas. Essa dimensão da cooperação e intercâmbio internacional dialoga com um dos capítulos do livro, que começa a destacar o trabalho de Elizabeth Rivanda Machado, Gisele Ferreira, Bernardazzi Torres e Guilherme Antunes Ramos, sobre a internacionalização na UFRJ. Trata-se de reflexão muito importante para nos dar a dimensão desse aspecto no avanço da produção do conhecimento. Ao mesmo tempo, destaca os desafios colocados para esse tipo de atividade, já que ainda há muito desconhecimento dentro da nossa comunidade acadêmica sobre a importância da formalização desses acordos e sobre a maneira de celebrá-los. Eu aproveito aqui, inclusive, para registrar a nossa recente experiência de acordos institucionais no âmbito do LEPS, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, que eu coordeno na Faculdade de Educação, em que temos tido a grata oportunidade de intercambiar estudantes, realizar visitas técnicas de professores e trabalhos conjuntos com colegas de duas universidades norte-americanas, a Universidade de Nova York e a Wayne State University em Michigan, desde 2017. Eu tive grande satisfação ao ler os capítulos do livro como uma oportunidade de conhecer mais sobre a história e a estruturação do sistema de ensino superior português. Destaco aqui os capítulos Políticas Públicas de Ensino Superior em Portugal, 1911 a 2011, de Maria de Lourdes Rodrigues, e Educação em Tempos de Austeridade, de Rosário Mauriti, Maria do Carmo Botelho, Nuno Nunes e Daniela Craveiro, que nos brindam com reflexões profundas sobre os desafios colocados àquele país e que, em muito, podem nos ajudar a pensar sobre os nossos próprios desafios no Brasil. Um tema que atravessa estes textos é o da crise econômica vivenciada por Portugal no período 2011 a 2014 e seus efeitos sobre a política educacional, notadamente sobre o ensino superior. Portugal foi duramente atingido por políticas de austeridade que levaram à adoção de medidas tradicionais de corte de orçamento, principalmente nas áreas sociais, receita que bem conhecemos e que frequentemente volta à agenda como respostas a problemas fiscais e de déficit público. Uma das grandes lições que ficam para pensarmos a partir do caso português é a importância de colocar o gasto público
com educação entre as prioridades governamentais, mesmo num cenário de limitação de recursos. É a realização da velha máxima de que educação é investimento, representando uma oportunidade para que os países possam expandir seu crescimento econômico, sua autonomia do ponto de vista científico e tecnológico e a qualificação e formação da população como um todo. Ainda falando do cenário português, destaco a importância da preocupação com o perfil socioeconômico e as desigualdades entre estudantes do ensino superior. Esse é o tema do capítulo Alargamento Social e Condições de Vida dos Estudantes do Ensino Superior, Portugal e o Contexto Europeu, de Susana da Cruz Martins. Trata-se de tema oportuníssimo para pensarmos de forma comparada com o Brasil, na medida que enfrentamos nos dois países desafios importantes relativos à diversificação do público atendido pelo ensino superior. Ainda no caso português, o texto de Rosário Mauriti. O texto de Rosário Mauriti e Cláudia Teixeira Gomes, Responsabilidade Social Universitária, que materializações, aborda as políticas voltadas para atrair e manter na universidade estudantes mais velhos, experiências importantes a serem analisadas em conjunto com nossas iniciativas de inclusão de estudantes de diferentes origens socioeconômicas no Brasil. Vocês estão me ouvindo bem? Teve uma interferência. Continuando. Atravessando o oceano, contribuições de colegas brasileiros dialogam diretamente com a temática apontada acima. Eu destaco, em primeiro lugar, o trabalho intitulado A Importância da Afiliação Estudantil no Processo de Democratização das Instituições de Ensino Superior, uma abordagem teórica para a ressignificação de uma prática, de Antônio José Barbosa de Oliveira, Eliane Ribeiro Pereira e Daniela de Carvalho Crans. Tomando como ponto de partida, principalmente as contribuições de Alain Coulon, a partir do seu livro A Condição de Estudante, os autores problematizam os desafios colocados a uma efetiva afiliação dos estudantes de novo perfil que ingressaram nas universidades públicas brasileiras nas duas últimas décadas, principalmente a partir do REUNE e da adoção das políticas de ação afirmativa para ingresso de estudantes de escola pública de menor renda, pretos, pardos e indígenas. Apontam a necessidade das universidades de melhor se organizarem internamente para atender da melhor forma as múltiplas demandas colocadas por essa diversificação do público universitário. Também refletindo sobre os efeitos destas transformações recentes no ensino superior brasileiro, Eduardo Henrique Narciso Borges e Gabriela de Souza Honorato, no seu texto Pesquisas e Práticas em Acompanhamento de Egressos, discutindo democratização do sistema e gestão de instituições de ensino superior, aborda um tema muito oportuno e ainda pouco explorado na agenda de pesquisas sobre a educação superior no Brasil. Como as universidades podem melhor se estruturar para organizar um sistema mais robusto e contínuo de acompanhamento de seus egressos. Ainda que essa responsabilidade esteja inserida nos próprios critérios de avaliação das instituições de ensino superior, o mesmo não tem tido a necessária prioridade, seja por falta de recursos, dificuldades metodológicas ou mesmo por um não reconhecimento do seu valor como estratégia de aperfeiçoamento da gestão universitária. Tal perspectiva é enfatizada no trabalho de Marco Aurélio Nunes de Barros, A Cadeia Produtiva da Educação Superior no Brasil e a Defesa da Educação como Direito, em que o autor desafia educadores a pensar na defesa da educação pública em diálogo com os debates sobre a educação superior como cadeia de valor, incluindo diferentes atores interessados, como agentes reguladores, investidores, fornecedores de produtos e serviços, trabalhadores do setor, estudantes, famílias e setores da sociedade civil organizada. Essa compreensão amplia nosso escopo de análise sobre a educação superior, pensando nas suas dimensões pública e privada e nos esforços necessários para que prevaleça a perspectiva do direito e da qualidade da educação superior para todos os públicos.
Em diálogo com esta perspectiva dos diferentes atores envolvidos na prática da gestão universitária, o capítulo Inovação em Gestão de Universidades Públicas, Importância e Desafios, de Maria de Fátima Bruno Faria, Jonilton Costa Souza, Pedro Ravizini Furtado e Rodrigo Freire Lins, aborda essa dimensão fundamental e cada vez mais necessária à gestão universitária, que é a sua capacidade de inovação e de adaptação a diferentes desafios colocados. Os autores destacam a importância de promoção de uma gestão participativa como forma de aperfeiçoar as atividades realizadas pelas universidades públicas, no exercício de sua autonomia e de sua capacidade propositiva. Analisam alguns exemplos nacionais de práticas de gestão inovadoras e apontam para a importância de treinamento constante dos diferentes atores envolvidos na gestão, fazendo uso dos avanços tecnológicos no âmbito da gestão da informação. Gestão da informação também é o tema do capítulo de Ana Maria de Almeida Ribeiro, o Sistema Eletrônico de Informações, SEI, nas Universidades Federais. A autora nos traz um panorama sobre os avanços históricos e legais no campo da ciência da informação e da transparência de dados no Brasil, e aponta para os mecanismos de implantação desse sistema específico inscrito no âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional. A autora reforça a importância da ampliação do uso público do conhecimento e das informações no âmbito universitário. O texto Fiscal de Contratos de Serviços Contínuos, Contribuições para a Gestão de Políticas Públicas nas IFES, de Vinícius Carvalho Santos, nos brinda com uma importante reflexão sobre o papel de gestores e operadores de fiscalização de contratos e, portanto, na gestão de políticas públicas no âmbito universitário. Tomando como referência a noção de burocracia tal como formulada por Weber, entre outros autores, o texto explora a necessidade de melhor se compreender o papel destes servidores, fornecendo a capacitação necessária para que atuem de forma consistente em prol da qualidade dos serviços oferecidos pelas universidades públicas. Concluo essa minha exposição com a referência ao capítulo A Universidade e a Gestão do Patrimônio Memorialístico, de Andréia Cristina de Barros Queiroz. A autora aborda a história e o significado da construção da memória institucional da UFRJ, a partir da descrição e análise das diferentes instâncias criadas para este fim dentro da nossa universidade ao longo dos seus 100 anos. Andréia conclui seu capítulo da seguinte forma, e eu cito aqui o final do capítulo referido. A organização, a preservação e a disseminação dos acervos da UFRJ contribuem para a compreensão de sua trajetória política, acadêmica e cultural, reafirmando desta forma a sua importância estratégica na construção de saberes e da cidadania, como também contribui para a compreensão da construção do pensamento científico, cultural, político e tecnológico desenvolvido em nossa sociedade. E, por extensão, a universidade tem íntima relação com muitas trajetórias vinculadas à história nacional. Pensar a UFRJ nestes quase 100 anos de existência traz à tona todas as reflexões que giram em torno do que significa rememorar, comemorar, um ato individual e coletivo ao mesmo tempo, e os valores simbólicos contidos nesses dois atos. É uma reflexão presente sobre a trajetória de uma instituição e a construção de sua identidade como elitista e fragmentada ao longo do tempo, mas que buscou uma transformação em seus traços fundadores, a fim de se tentar quebrar estes paradigmas e, com isso, gerando novos horizontes de expectativas. Aqui eu concluo a citação do texto de Andréia Queiroz. Desejo que este seja o marco de nossas celebrações do centenário e que seja também o marco dessa parceria entre a UFRJ e o ISCTE. Que essas palavras que a Andréia traz, aqui ao final, nos orientem nas ações futuras como universidade pública, a fim de que todos os nossos melhores esforços em termos de produção de conhecimento, pesquisa, extensão, ensino e gestão sejam voltados para uma progressiva democratização da UFRJ em todos os sentidos, tornando-a cada vez mais encarnada e próxima das expectativas e necessidades da população brasileira.
Eu termino, então, desejando vida longa ao UFRJ, vida longa parceria entre a UFRJ e o ISCTE, e dando os parabéns aos organizadores e aos autores do livro por esse trabalho tão inspirador que eu tive o privilégio de ler com muita atenção e com muito carinho. E espero que venham muitos outros trabalhos no futuro. Boa tarde, obrigada. Muito obrigado, professora Rosana. Bom, neste momento, nós vamos convidar a reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, a professora Maria de Lourdes Rodrigues, para se pronunciar. Bom, muito boa tarde a todos. É um gosto estar neste lançamento organizado desta forma à distância. Pela primeira vez estamos a viver todos esta experiência de não ter o livro nas mãos, não estar próximo dos nossos amigos e colegas, mas ainda assim podermos ver o resultado do nosso trabalho. Publicado em livro, que podemos, em qualquer caso, ler e partilhar os conhecimentos e os textos que foram ali publicados, poder partilhar, comentar, fazer circular e aprender um pouco mais. No meu papel de reitora, o que posso fazer é agradecer o trabalho de todos, tanto do lado da FRJ como do lado do ISCTE, o trabalho e o envolvimento dos investigadores, dos professores, numa colaboração efetiva, numa colaboração que materializa um protocolo, que é um acordo meramente formal. Muitas vezes os protocolos e os acordos não se traduzem em nada, a não ser na assinatura de uns papéis, mas fico muito grata, sinto uma enorme satisfação quando estes protocolos vão além e envolvem em trabalho conjunto, em trabalho colaborativo, em discussão, em debate, em produção de pensamento e de conhecimento sobre os mais variados assuntos entre professores e investigadores que estão de lados diferentes do Atlântico. E, portanto, só posso agradecer o trabalho de todos e o resultado desse trabalho que é agora publicado em livro. No que respeita à minha participação no livro, bom, participei com uma reflexão que tenho feita sobre o ensino superior em Portugal, que é a realidade que conheço melhor, e resulta de um trabalho mais antigo sobre a evolução nos últimos 100 anos, como evoluiu em diferentes dimensões, não apenas na dimensão da questão, como na dimensão do acesso, a questão do acesso ao ensino superior, dos públicos que serve, do tipo de formação que é oferecida e que é proporcionada aos diferentes públicos e aos diferentes estudantes, a participação dos estudantes na gestão, todas essas dimensões ao longo dos anos foram evoluindo, por vezes regredindo, mas com uma convicção partilhada pelos professores, pelos investigadores, pelos gestores das universidades, de que um elemento muito importante em todas estas dimensões é a da autonomia profissional dos professores e dos investigadores, a autonomia na escolha dos temas de trabalho, a autonomia na condução desses trabalhos, a autonomia na escolha dos parceiros e dos colaboradores. Eu diria que é um ingrediente básico que depois permite muitos outros passos. E esta autonomia foi conquistada ao longo dos anos, é uma conquista que não termina nunca, não terminará nunca, e que tem na base um elemento de confiança, de relacionamento com a sociedade, baseada na confiança nas instituições de ensino superior, que o que fazem é a produção de conhecimento, transmissão e difusão desse conhecimento. Sem essa confiança, as possibilidades de conquista da autonomia serão mais limitadas, e conhecer a história naquilo que ela nos trouxe de evolução e de regressão é, na minha opinião, muito importante para podermos continuar a trilhar este caminho. Há quem diga que agora vamos entrar num novo paradigma,
que as novas tecnologias e o contacto à distância por estes novos meios será um novo normal. Eu, francamente, espero que não seja um novo normal, porque eu valorizo muito a proximidade, poder conhecer os colegas e conversar com eles pessoalmente, e acho que se este for o nosso normal, nós estamos muito contentes nesta iniciativa, mas será um novo normal mais pobre, com menos oportunidades de conhecimento e de interação. As universidades podem ter aqui um papel muito importante também no esclarecimento do que são utopias e o que são distopias, o que é razoável, o que é que compromete princípios e valores pelos quais nos orientamos. Podem ter um papel e não dando uma atenção sempre particular a esta questão que volto a frisar, que é da autonomia e da liberdade na nossa ação e na nossa atividade. Para quem gera, para quem faz gestão do ponto de vista da gestão universitária, não é muitas vezes, em muitos momentos, fácil, mas temos que ter consciência que é de facto essa autonomia profissional, essa liberdade de escolha que caracteriza a produção de conhecimento e a produção científica e o trabalho letivo e o trabalho com os nossos alunos, que está na base da melhoria do próprio trabalho que fazemos, do progresso do conhecimento, do progresso científico, e que isso temos que nos... Pois não. Oi? É a placa. Temos que ter esta convicção de juntos procurar fazer a defesa destes valores. É isso que se me oferece dizer. Peço desculpa se é pouco para uma iniciativa de tão grande importância, mas não gostava também de me alongar muito e de me substituir àquilo que é importante fazermos, que é a leitura do próprio livro que agora é lançado. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria de Lourdes. Bom, neste momento vamos então convidar a professora Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o seu pronunciamento. Muito obrigada, inicialmente, aos organizadores do livro, Antônio José Barbosa de Oliveira, Eliane Ribeiro Pereira, Rosário Mauriti. Eu tive a honra de conhecê-los, conhecer a Rosário hoje, né? O Antônio José e a Eliane eu conheço de longa data. Infelizmente, como bem pontuou a professora Maria de Lourdes, à distância, virtualmente. Eu tenho dito que esse ambiente virtual, que é muito novo, pelo menos para mim, né? Eu não atuava, nem conhecia sequer essas plataformas virtuais, eu chegava no máximo ao Skype e ao Hangout do Gmail, mas para uma reunião rápida de emergência, uma entrevista rápida, nada parecido com o que temos feito nesses últimos meses, nesses tempos inéditos, mas precisamos nos reinventar, né? E eu tenho dito que esse ambiente que todos nós estamos passando a conhecer, né, é um ambiente que deve ser usado para aproximar quem precisa estar distante, e é o que ele está fazendo agora. Ele está nos aproximando num momento de crise sanitária, de uma pandemia por uma doença grave para alguns de nós, né? Ainda bem que ela não é grave para todos, mas é grave para uma parcela da população, e eu considero que qualquer morte é uma perda irreparável. E eu queria, nesse momento, externar as minhas condolências à professora Mariana Gaio, que perdeu seu filho recentemente. Muito triste. Qualquer perda, seja pela Covid-19 ou por qualquer outro evento, é muito triste, é muito ruim para todos nós. Portanto,
portanto, os nossos pêsames à professora, que não pôde estar presente hoje. Mas esse ambiente, professora Maria de Lourdes, eu concordo que ele não pode distanciar quem pode estar próximo. Ele jamais deve ser usado para isso. Distanciar quem pode estar próximo será muito ruim para a sociedade. Eu não tenho dúvida que será muito deletério para o futuro da humanidade. A humanidade, ela precisa, né, do contato físico, do chamado olho no olho, até na forma com a qual as pessoas gesticulam. Aí nós, muitas vezes, como disse Antônio José no início, amigos que serão amigos de uma vida, né? Num primeiro encontro, num jantar, sem pretensão, passamos a encontrar aqueles amigos que serão amigos de uma vida até o fim das nossas vidas. E isso, no ambiente remoto, pelo menos enquanto não for em 4 dimensões, não será possível. Não há condição, né? Nós estamos aqui em 2, mesmo que passemos a 3ª dimensão, ainda será difícil. A 4ª será fundamental. Os seres humanos têm os sentidos, e esses sentidos são muito aguçados, né? Para além da visão e da audição. Então, eu quero falar um pouco mais desse produto e da parceria da nossa universidade com universidades portuguesas. Eu tive a grande honra de, logo depois de assumir a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estar em Lisboa assinando um contrato, não, muito mais do que um convênio, um termo de cooperação. Nós assinamos a construção de uma rede de escolas lusófonas, a primeira delas na área médica. Então, há várias universidades portuguesas envolvidas, há várias universidades brasileiras envolvidas, iniciativa da Universidade de Lisboa e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há universidades em outros continentes, além da Europa e da América do Sul. Também na África e Macau. E é isso, o século XXI é o século de agirmos em rede de cooperação. Essas redes de cooperação entre países lusófonos é fundamental e mais fácil. Portanto, não há motivos para que não façamos redes nas diferentes áreas. Assim que eu retornei, conversei com a professora Maria Fernandes para que nós iniciássemos um movimento de redes de escolas para além da área médica, para outras áreas. Talvez esse seja o livro e a parceria com o ISCIT seja o início de uma nova rede entre outras universidades brasileiras e portuguesas, uma nova rede lusófona na área de gestão universitária, na área de políticas inovadoras e gestão universitária, na área de administração e ciências contábeis. Por que não? Eu estou aqui falando com a direção da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis e também com as instituições portuguesas presentes, para que a gente possa começar a construir. E, quem sabe, assim que a pandemia terminar, né, nós possamos presencialmente estabelecer essa nova rede, que vai ser uma honra para a UFRJ, e eu tenho certeza que para as instituições portuguesas também, porque a interação através dessas redes de cooperação gera um ambiente muito harmônico e sinérgico, e faz com que haja a troca de saberes e experiências tão importante para o avanço das diferentes instituições nas diferentes áreas. E nós não temos a língua nos afastando. Então, as redes lusófonas devem ser, sem dúvida nenhuma, uma intenção para um futuro muito breve, né? Já é a realidade na área médica. A UFRJ, na verdade, está sediando por 2 anos essa rede, ela migra de instituição em instituição, de continente em continente, de país em país.
Então, nós estamos responsáveis pelos primeiros 2 anos e pelo primeiro congresso da rede, que acontecerá de forma virtual. Infelizmente, estava previsto que acontecesse na nossa universidade. Veja, conhecemos também os pesquisadores, estudantes dos intercâmbios à distância, que estão à distância, podemos conhecer presencialmente nesses momentos, né, onde a troca de ideias é muito mais rica e de experiências, mas, durante a pandemia, faremos o evento de forma virtual. Concordo que, sem dúvida nenhuma, a parceria ela acontece de forma muito mais sinérgica, né? As interações, quando há autonomia, quando não se há regras pré-definidas, a não ser esse encontro de pessoas com interesse em determinado assunto e que acabam elaborando um documento como esse livro, que é um livro que eu considero necessário para todos nós. Já está, eu informo a todas as autoras e todos os autores, a quem agradeço muito, que ele já está na minha cabeceira. Obviamente, professor Antônio José, será a leitura desses tempos, já vem sendo, desde que eu o recebi. Então, eu agradeço muito e nós precisamos muito refletir sobre várias questões colocadas no livro. Então, eu não vou me estender mais, estou aprendendo muito e refletindo muito sobre o que deve ser, e faço aqui instigo as autoras e os autores a já preparar um segundo produto dessa parceria, por que não, em tempos de pandemia, quando estamos mais tempo podendo refletir até sobre nossa existência, sobre o nosso papel na sociedade moderna, sobre como avançar, como essa sociedade avançará nas próximas décadas, nas quais esperamos estejamos todos nós vivos e contribuindo para o avanço da educação nos nossos respectivos países. Não quero me alongar falando sobre a crise que passamos aqui no Brasil. É uma crise grave, porque ela não é só uma crise econômica, ela também é uma crise política que causa instabilidade nas instituições de ensino públicas do país, de ensino médio, de ensino superior, infelizmente. Mas nós vamos seguir de cabeça erguida, com apoio de outros países, que eu sei que nós temos e teremos, e aí não só os países de língua portuguesa, mas também em outros países, em outros continentes, que estão atentos para o que vem acontecendo com o Brasil nesse momento, em termos de falta de apoio para a produção do conhecimento, para a educação como um todo, né? Então, ciência, tecnologia, inovação e educação são áreas muito afetadas que promovem, infelizmente, já promovem um retrocesso num país que estava, sob o meu ponto de vista, apenas iniciando o seu processo de desenvolvimento. Então, nós estávamos no início de um processo de inclusão social, de inclusão de classes sociais antes excluídas do ambiente da educação superior. Era um processo em início que vem sendo afetado, mas nós não deixaremos que ele seja abortado. Continuaremos unidos por um país mais justo, por uma educação e também por um desenvolvimento socioeconômico que leve a uma sociedade mais equânime, pelo menos mais igualitária. É esse o nosso sonho e continuaremos trabalhando nesse sentido, e tenho certeza que de mãos dadas com todos os presentes nessa sala, porque essa é a intenção de todos nós que trabalhamos na área de gestão universitária, na área de educação nos nossos respectivos países. Porque sem educação
definitivamente não há de haver solução. Então, eu termino a minha fala hoje com esse discurso que não é pessimista, com um pouco de otimismo, porque nós precisamos ser otimistas, porque nós não vamos desistir, né? Mas eu tenho certeza que não basta resistir. Nós temos que ser proativos, nós temos que atuar de forma a enfrentar não só o coronavírus, mas toda possibilidade de enfraquecimento do sistema educacional nos nossos países, porque é assim que nós vamos atingir a nossa meta, que é de uma sociedade mais moderna, assim, que use plataformas virtuais quando necessário, mas que não deixe que essa forma de interação ela sobrepuja aquilo que nós temos de mais rico, que é a interação entre seres humanos. Então, que ela venha para complementar quando for necessário, mas jamais para substituir o ensino na forma que nós conhecemos, com qualidade. Muito obrigada. Obrigado, então, professora Denise, pelo seu pronunciamento. Então, desejosos, né, de que tenhamos novos frutos dessa cooperação entre o Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós agradecemos a todos os participantes desta reunião, deste evento, e informamos que essa reunião foi gravada e será encaminhada tanto para os nossos colegas portugueses, quanto para os participantes também da UFRJ. Então, uma boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde a todos. Parabéns. Abraços carinhosos para Portugal. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todas e a todos. Boa tarde. Em breve esperamos que possamos nos encontrar presencialmente. Sim, também espero, também espero. Sim. Parabéns aos autores. Tá. Abraço. Abraço e obrigado. Obrigada. 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 Antônio, as pessoas vão saindo, né? Vai ficando uma coisa meio triste, né, Rosário? Você vai vendo Tchau. Adeus, Cláudia. Olá. Beijinho. Parabéns. Beijinho. Obrigada, parabéns também. Tchau. Obrigada, Beijo para todo mundo. Tchau, Eliane. Tchau. Tchau. Isso é o final.